Amados irmãos, estamos muito felizes, principalmente hoje. É um dia tão especial, porque nós comemoramos no dia 1º de novembro 29 anos da existência do Grupo Espírita João Cabete. As recordações são inúmeras e o nosso coração fica pleno de alegria e de gratidão por esses anos todos que passamos juntos. E se Deus o quiser, continuaremos juntos por muito mais tempo ainda. E certamente um dia, muito lá na frente, quando nos reencontrarmos na verdadeira pátria, nós vamos olhar para trás e vamos ver como tudo isso foi importante para a nossa caminhada, porque qualquer tarefa que empreendemos em nome do Cristo, em nome de Jesus, mesmo na singeleza do nosso coração, como é o meu caso, nós compreendemos que é uma grande situação que nos faz progredir espiritualmente. Por isso, irmãos queridos, gostaria de recordar um pouquinho com vocês dessa trajetória abençoada. Eu me lembro até hoje, quando conheci nosso amado João Cabete. Eu acabara de dar à luz ao meu segundo filho, o Leonel. Ele estava apenas com 40 dias. E eu estava em Santos, porque o meu filho mais velho tinha ficado com a minha mãe, para que eu pudesse então ter o bebê e ficar uns dias mais tranquila. Então vim buscá-lo. E quando eu estive aqui em Santos, que eu morava em Campinas na época, eu soube que o Cabete ia à Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, porque ele não morava em Santos, como todos sabem. Ele morava na cidade de Cruzeiro e eu nunca o havia visto pessoalmente. Só conhecia as músicas. Então eu fui para a Fraternidade aquela noite e em dado momento ele aproximou-se de mim e disse para mim: "Você é a Sueli, não é?" E eu disse: "Sou." Ele falou assim: "Você teve um bebê há pouco tempo. É menino ou menina?" E eu disse: "É um menino." Então ele foi para o piano e ofereceu para mim e para o bebê, mas especialmente para o bebê, a música Castelos de Paz. E vocês sabem que fala de uma criança. E eu nunca mais esqueci esse gesto. Naquele momento eu pude perceber a grandiosidade da alma do Cabete, a beleza daquela alma, a pureza, a energia. Era um homem franzino, miúdo, mas aquela alma era de uma grandeza absurda. E eu me lembro muito bem desse dia. É um dia inesquecível para mim. Quando nós fomos, então, fundar o grupo, há 29 anos atrás, nós ficamos então juntos para decidir qual nome daríamos ao grupo. E quando eu disse Grupo Espírita João Cabete, foi assim, todo mundo concordou. Foi uma coisa assim que veio do coração de todos nós, pela gratidão que temos ao Cabete. Quem conhece as suas músicas, as suas letras, percebe a grandeza do seu trabalho. E cada vez que nós escutamos essas músicas, elas tocam no nosso coração como se fosse a primeira vez. A emoção se renova. É algo maravilhoso. Grupo Espírita João Cabete. Éramos então um punhado de corações. Alguns irmãos que se uniram em torno de um ideal. Nosso primeiro núcleo foi um chalezinho amarelo, com uma árvore na frente e um chapéu de sol, que me aparecera numa tela fluídica na cidade de Sacramento. Eu vi o chalé em detalhes, os 3 degraus da frente, uma varandinha, e depois a entrada dele, amarelinho, e essa árvore, o chapéu de sol na frente. Um chapéu de sol repleto de folhas. E então eu tive aquela visão durante um largo tempo. A tela fluídica não desmanchava.
E eu comecei a orar, sem entender o porquê daquilo tudo. Mas depois uma grande paz tomou conta do meu coração. E eu senti que havia um propósito para aquela visão. Voltei para o ônibus, troquei uma ideia com o nosso querido Silvino, companheiro nosso, que eu amo muito. E ele me disse: Sueli, quem sabe é um trabalho novo que está vindo para você. Mas eu nunca imaginei que um trabalho novo fosse fundar um grupo junto com os companheiros queridos. Eu estava sentada ao lado da Márcia no ônibus e depois também contei a ela. E ela, com a sua inteligência, com a sua perspicácia tão imediatas, ela me disse: Sueli, lá em Santos, vamos comprar a tribuna, vamos ver os classificados. E foi o que nós fizemos. Ao chegar em Santos, nós compramos a tribuna e nos classificados, procurando ali estava: aluga-se chalé na Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 533. Meus amores, nós pegamos o carro e fomos até esse endereço. Era o chalé que eu tinha visto, amarelinho, com os 3 degraus, com a varandinha, com a árvore, tudo idêntico. Como nós poderíamos duvidar? Mas o que iríamos fazer então? Conversamos com alguns companheiros, pessoas ligadas ao nosso coração. Algumas já estão na pátria espiritual, como a nossa amada Dona Marina, o nosso amado Seu Hilário. E os outros que até hoje estão conosco e que fazem parte da diretoria. Alguns já foram substituídos porque pediram, mas outros permanecem. E nós então, depois de um tempo, com a ajuda de muitos companheiros, com a ajuda de meu pai, com a ajuda do tio da Márcia, o seu tio muito querido, nós então fundamos a casa no dia 1º de novembro de 1991. Dia 1º de novembro é o dia do desencarne de Eurípides Barçanufo, que desencarnou em 1º de novembro de 1918. Então, de lá para cá, a nossa família aumentou, o trabalho se multiplicou, porque é importante demais percebermos daquela passagem do Evangelho, quando Jesus pergunta aos apóstolos o que eles tinham para oferecer à multidão esfomeada depois do Sermão da Montanha. Aquelas inúmeras pessoas congregadas ali com fome. E os apóstolos disseram que eles tinham só 2 peixes e 3 pães. Então Jesus pediu que eles levassem os pães e os peixes até ele. E por obra e graça de Deus, pela misericórdia do Cristo, pelo fenômeno abençoado espiritual da multiplicação, os pães e os peixes multiplicaram-se e saciaram a fome de toda aquela multidão. Meu Deus, como não raciocinar e refletir em cima desta passagem do Evangelho de Jesus? E perceber que 29 anos depois daquele chalezinho amarelo, os pães e os peixes multiplicaram-se demais, a ponto de eu ficar várias vezes olhando para a nossa sede atual e para a nossa outra sede menor, na mesma rua, Santos Dumont, a primeira no 209, e a sede atual no 227. Eu olho para aquelas paredes, olho para aquilo tudo e penso: meu Deus, a espiritualidade atua. Nós podemos ofertar o pouco, como no caso ali, 2 pães e 3 peixes. Mas Jesus multiplica, a espiritualidade multiplica. Quantos corações vieram unir-se ao nosso ao longo desses 29 anos? Meu Deus, quantos irmãos
eu reencontrei na minha jornada. Quanta gente amada, querida, que eu guardo no meu coração para todo sempre. E não só isso, através da bênção da mediunidade, quantos jovens, quantos irmãos queridos enviaram uma palavrinha através da nossa singeleza mediúnica para os seus entes queridos, e ali formou-se então outro laço, outro elo de amor. E quantas mães que perderam filhos são trabalhadoras do João Cabete hoje? Ah, irmãos, como duvidar de que há um planejamento abençoado para a nossa vida, uma programação, algo que transcende a nossa compreensão. Tudo que está aqui, que vemos e que é maravilhoso, é assim um ínfimo, uma centelha perto da luminosidade espiritual, da grandeza celeste. E quando nós, com muita humildade de propósitos e com muita consciência da nossa limitação, e eu falo de mim, quando nós começamos a adentrar esse portal da espiritualidade em nome do bem e a tentarmos realizar uma pequenina tarefa em nome de Jesus, meu Pai, quantas graças, quanta luz, quanta bondade em nosso caminho. E Cabete sempre presente através das músicas, através da sua poesia, através do seu carinho. Cabete possuía um amor todo especial pelas almas gêmeas, pelos espíritos que vieram vivenciar o grande amor das almas, que é um amor que começa a transbordar para toda a humanidade. Então ele falava muito do amor das almas gêmeas e se referia muito a Emmanuel e a Lívia. No caso, Lívia era esposa de Públio Lentulus, uma reencarnação anterior de Emmanuel, quando ele fora senador romano. E ela morreu na arena, cristã que tinha se tornado. Foi confundida com uma escrava, porque estava com as vestes da escrava para poder ir ouvir Jesus. Cabete gostava muito de citar o amor das almas gêmeas Francisco de Assis e Clara. Ele falava muito nesse amor. Meu Deus, que o amor das almas gêmeas, tão puro, tão límpido, que vence a morte e que está muito além da matéria, que esse amor mostra a cada um de nós que a vida é um poema, que a vida é pura poesia, que a vida é repleta de beleza, de rimas perfeitas. Não podemos duvidar disso, irmãos. No dia de hoje, quando estou gravando esse vídeo, é dia 2, dia de finados, mas nós sabemos que a morte não existe. Eu, particularmente, tenho a certeza absoluta de que a vida está muito além da matéria. A vida está na alma, não está no corpo. O corpo é uma vestimenta temporária que devolvemos um dia à natureza. Mas a vida permanece. A vida é Deus em nós. Que sejamos cada um de nós uma pequenina luz, ainda bruxuleante talvez, como é o meu caso, mas repleta de esperança e de desejo de servir. Porque se aquela casinha humilde, lá atrás, aquele chalezinho amarelo tão lindo, tão singelo, transformou-se assim na nossa casa tão maravilhosa, que abriga tantos corações amados da nossa família espiritual, Deus tem muito para fazer por cada um de nós. E Ele multiplica os pães e os peixes para todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos vocês. Fiquemos juntos sempre, unidos no mesmo ideal,
agradecendo ao Senhor da vida. Que assim seja.